eu olho com muita preocupação e com muita desconfiança essa medida. Luciano Matos assumiu o cargo há pouco tempo, procurador-geral de Justiça, escolhido ali com base numa lista tríplice, é verdade, mas pelo governador Cláudio Castro, que ficou muito próximo do Flávio Bolsonaro. Houve toda ali uma tentativa de se apaziguar os ânimos, né, para usar expressões assim bastante generosas. Na verdade, a família Bolsonaro tem todo o interesse que essa investigação não vá adiante. Uma investigação que já rendeu a denúncia contra o Flávio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Luciano Matos é conhecido aqui pelos promotores, etc., como alguém que é combativo, mas que é muito aberto ao diálogo com todos os políticos, o que faz com que as pessoas, em geral, não coloquem a mão no fogo em relação àquilo que ele possa fazer. Talvez isso seja, e pelo menos parece, né, uma atitude na esfera estadual equivalente ou análoga àquilo que o Augusto Aras, procurador-geral da República, está fazendo na escala federal, porque ele dissolveu a força-tarefa da Lava Jato no GAECO do MPF, do Ministério Público Federal, e foi criticado por um monte de procuradores, inclusive nas redes sociais, porque o GAECO do MPF é mais recente, não tem estrutura, falta gente para fazer aquela atividade específica, quer dizer, com dedicação exclusiva para o combate à corrupção da maneira que havia com as forças-tarefas. Então, a gente fica preocupado em relação a essa impunidade, em relação à dissolução aí de um grupo que, pelo menos por aquilo que ficou demonstrado nas denúncias que foram apresentadas, tanto contra o Flávio Bolsonaro quanto contra o deputado estadual Márcio Pacheco, porque aqui a gente acompanha todas, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi muito bem feito, foi feito de uma maneira minuciosa. Essas denúncias, elas são robustas, e é justamente porque elas são robustas, porque não há argumento em contrário aqueles dados, aquilo tudo que ia acontecer, que eles tentam encontrar ali alguma filigrana processual, burocrática, etc., turbinam aquilo, dão uma interpretação forçada para dizer que houve irregularidade no acesso àqueles dados que são absolutamente comprometedores. Mas aí eles tentam dar uma maneira de dizer que não podiam ser acessados de tal modo. E aí a gente tem que fingir que não aconteceu nada, porque o objetivo final é a anulação do inquérito. Então, é para esse caminho que vai seguir o Ministério Público do Rio de Janeiro, agora com a condução do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. É uma pergunta que eu faço. Houve aqui esclarecimentos mais cedo, porque eu estava falando desse assunto de manhã, na Band News FM do Rio, de que a investigação sobre o Flávio Bolsonaro já havia acabado por parte desse grupo e agora teria sido encaminhado por uma promotoria. Então, para o caso específico do Flávio Bolsonaro, não faria diferença. Bom, nós vamos então vigiar o trabalho daqueles que dariam ou teriam de dar continuidade a essas investigações que, pelo que apareceu até agora, foram muito bem feitas. Agora, para além do caso do Flávio Bolsonaro, porque eu até como carioca me preocupo com o futuro do sistema de combate à corrupção na esfera local, assim como me preocupo com o futuro do sistema de combate à corrupção na esfera federal. Então, esse órgão realmente vai alvejar políticos que estejam cometendo crimes? Porque o que a gente vê são iniciativas em todas as frentes. Vocês viram a manchete do programa de hoje? Está falando aí em tentativa de legislar em causa própria. Então, você tem iniciativas políticas em todas as esferas para que os políticos não sejam condenados, para que os políticos não vão para a cadeia. É a isso que a gente está assistindo. Aí, se a polícia, se os investigadores do Ministério Público, etc., pegarem criminosos de facções armadas, criminosos que cometem outros tipos de ilicitudes que não são aquelas comuns no universo político, aí os políticos deixam, para eles não faz muita diferença, eles até eventualmente posam de combatentes do tráfico de drogas, de combatentes da alta criminalidade, enquanto passam pano para a corrupção, enquanto tentam abafar inquérito, enquanto tentam legislar de uma forma a tornar mais branda a legislação penal, de forma que eles próprios e os seus aliados não sejam punidos. E de forma, que é o que me causa uma preocupação igual ou maior, de
que os esquemas criminosos possam ser reestruturados e se possa roubar impunemente, em paz, sem haver uma investigação, sem haver uma responsabilização e a devida punição. Então é com esses olhos que eu acompanho essa mudança aí estrutural aqui no Rio de Janeiro, assim como acompanha a federal, repito. Agora, o caso do Flávio Bolsonaro, eu vou ter que antecipar, já comentei isso em maiores detalhes aqui de manhã, mas é preciso chamar a atenção para os desdobramentos do caso da compra da mansão por 6 milhões de reais. O Flávio Bolsonaro tem uma renda ali mensal, junto com a sua esposa, que é dentista, que tem um total de 37 mil reais ali com benevolência, né? Porque tem um abatimento do salário do senador, que tem 33 mil, tem notícias aí que apontam que seria por volta dos 25 mil. Na verdade, a renda mensal da esposa dele é de 8.600 reais, mas aqui pegando o valor mais alto do noticiário, 37 mil reais. Então houve esse financiamento numa taxa de juros que o presidente do Banco de Brasília disse que era a taxa de mercado, mas 360 parcelas mensais, você divide isso aí por 12 meses, vai dar 30 anos de pagamento. O mandato de senador termina em 6 anos. Quer dizer, qual é a garantia que ele tem de que vai manter uma renda suficiente para arcar com essas parcelas, se a mulher dele, que eventualmente tem uma estabilidade maior como dentista, ganha apenas R$ 8.600 e as parcelas são de pelo menos R$ 18 mil. Pelo menos a primeira parcela, de acordo com a Folha de São Paulo, R$ 18 mil. Há outros órgãos aí que estão noticiando que as parcelas são de 16 mil e pouco, algo entre 16 e 18 mil, que no fundo é sempre mais do que a metade do salário atual do senador da República, Flávio Bolsonaro. E ele ainda é denunciado. Quer dizer, num banco privado, numa situação normal, esse tipo de pessoa com um background desse, com esse tipo de antecedente, nessa situação, não seria aceita para um financiamento desse tipo. Então há uma grande desconfiança sobre a eventual facilitação por parte de um banco, o BRB de Brasília, cujo presidente era cotado para assumir o Banco do Brasil. Cotado por quem? Cotado nos bastidores, né? O nome já ia ser avaliado pelo Jair Bolsonaro, já havia notícias antes desse episódio a respeito disso, apadrinhado ali pelo governador Ibanez e pelo Ciro Nogueira, líder do Centrão, muito próximo da família Bolsonaro. Agora tem outro elemento, o Flávio Bolsonaro arcou com R$ 2.870.000 em recursos próprios. Olha quanto recurso tem o atual senador, né? R$ 2.870.000. Só que ele só transferiu, de acordo com a nota dos advogados do próprio vendedor, o empresário que vendeu a mansão para ele, R$ 1.090.000. Então, repito, transferidos estão esses valores, R$ 1.090.000. Mas ele teria arcado com R$ 2.870.000. Então, onde foram parar o R$ 1.780.000 restantes, que ainda não foram oficialmente pagos, quando as escrituras lá dizem que toda essa parte aí que ele dá, sem contar o financiamento, já foi feita. Então, se o caso não viesse à tona, isso não ia ficar registrado em transferências bancárias, ia ser um outro tipo de pagamento, o pagamento ia eventualmente para uma outra pessoa, então são perguntas que surgem a partir daí. E há até um motivo a mais para que surjam essas perguntas, porque os investigadores aqui do Rio de Janeiro haviam mostrado que as transações imobiliárias estavam sendo usadas para lavagem de dinheiro do esquema de corrupção na Alerj. Então, se comprava um imóvel oficialmente por um preço abaixo do valor de mercado, sendo que o pagamento pelo imóvel ao vendedor havia sido por um preço maior. E isso foi apontado ali pelos investigadores. Então o sujeito recebeu um valor maior do que aquilo que veio a ser tornado público. Por quê? Dessa maneira, é possível lavar um dinheiro de origem ilícita. Então o sujeito paga uma parte daquele valor por fora. Era isso que ia acontecer nesse caso? São perguntas que o histórico permite que a gente faça e cabe às autoridades responderem e, claro, os envolvidos esclarecerem. Eu digo autoridades porque os elementos já me parecem suficientes para uma abertura de investigação. Mas é claro que agora
se vai dizer que não, só faltou o registro oficial, ou isso já foi feito, ou isso vai ser feito, né, por todos os caminhos legais, R$1.780.000. Ele tem mais R$1.780.000 de origem lícita para fazer essa negociação. Cabe ao senador dar aí toda a transparência ao caso, independentemente, né, da moralidade da negociação em questão. Já é um tapa na cara da sociedade, porque é um sujeito que, de acordo com a denúncia, deveria estar preso. E a denúncia é conclusiva, a gente lê aquilo tudo e fala, bom, isso aqui é motivo de cadeia. E ele continua ganhando dinheiro dos cofres públicos como senador eleito. E está lá, num momento de crise sanitária, em que as pessoas estão passando dificuldade, em que os donos de estabelecimentos passam por essa queda de movimento, por medidas restritivas que os obrigam a fechar antes da hora, a população precisando de auxílio emergencial e o filho do presidente está comprando mansão. Então, quer dizer, é muito revoltante assistir a tudo isso. Então, é preciso, de fato, que tudo isso seja investigado em todas as suas minúcias.